Então vamos começar com a primeira pergunta. Qual o motivo do irmão ter entrado na maçonaria e qual o motivo de escolher a Monte Castelo? Bem, o motivo eu sempre acreditei que maçonaria era uma situação assim muito especial, em que não era qualquer pessoa que entrava na maçonaria. Nem sabia eu da forma, os procedimentos que são adotados para tanto. Mas eu não sabia como é que se entrava para a maçonaria. Qual não foi minha surpresa, porque ao longo dos meus anos de trabalho, eu passei, durante um bom período, eu passei a receber algumas mensagens que me davam um certo conforto, um alívio, uma inspiração para poder tentar viver melhor os dias que nos eram dedicados. E descobri, com o passar do tempo, com a experiência de trabalhar em maçonaria e de viver os dias dentro de uma loja maçônica, descobri que isso deveria ter sido a obra de algum irmão, admirador dos meus contatos, meus trabalhos, minhas comunicações, e que ele deixava todo dia uma mensagem em cima da minha mesa antes de eu chegar para trabalhar. Com o passar do tempo, eu descobri que esse irmão veio a ser o meu padrinho na ordem, meu colega de trabalho e meu padrinho na ordem. Muito bom. E tem algum motivo especial por ter escolhido a Monte Castelo? Porque esse meu padrinho era membro da Monte Castelo. Eu não sei qual é o momento, que momento ele está vivendo dentro da ordem, mas ele trabalhou muito tempo aqui na Monte Castelo e teve um período em que ele se transferiu para o norte pela empresa e desde então eu tive poucas notícias dele. Então eu não consigo dizer aonde que ele se encontra no momento. Muito bom. Era o irmão cobertor do tempo, Marco Antônio. Isso. Isso daí a gente já até entra na segunda pergunta, que é falar um pouquinho sobre o seu padrinho, quem foi ele, o nome dele, né? Então é isso. O padrinho era então o Marco Antônio Amaral Lopes. Ele estava na época como cobridor do templo e já tinha passado por diversos cargos dentro da loja, tinha uma experiência muito grande de maçonaria e nunca me deixou entender que ele gostaria que eu entrasse para a ordem. Até que um dia ele me convidou, podemos almoçar juntos? Eu disse assim, claro, por que não? Nós gostamos um do outro, temos uma afinidade muito grande e eu gostei do seu convite para almoçar com você. Aí nós fomos almoçar e ele então falou que gostaria de formalizar o convite dele para que eu entrasse na ordem. E a ordem seria através da loja Monte Castelo, da qual ele já fazia parte. Então, continuando, meu irmão, nos conte uma história marcante vivida na Monte Castelo. Nós temos um irmão que morou um bom tempo na Ilha do Governador e volta e meia eu pegava carona com ele. Eu não vinha sempre de carro, dependia das possibilidades, né, de poder vir de carro ou não. E normalmente ele me levava de volta para casa. O Leonardo, o irmão Leonardo, que mora próximo à casa do venerário, ou seja, na quadra ao lado, na quadra do venerário. E conversa vai, conversa vem, nós descobrimos que o Leonardo estava simplesmente solteiro e
pretendendo se casar, morando na Ilha do Governador, querendo se casar, mas eu não sabia aonde ele morava. Aí fomos conhecer, aumentar os laços de conhecimento, de amizade, e descobrimos que ele era muito próximo da minha casa também. Então, a esposa do Leonardo, então na época namorada, que acabou ficando noiva depois que ele entrou para a ordem, deixou a gente muito feliz, né? E ela fez o convite para nós apadrinharmos o casamento deles. Eu fiquei exultante de alegria, porque ela poderia ter chamado uma pessoa da família mais próxima, ou uma conhecida de maior contato que eu, porque o nosso contato era só em maçonaria mesmo. Mas me deixou muito sensibilizado e nós aceitamos. Então somos os padrinhos de casamento do casal. Isso aí ficou gravado na minha história dentro da maçonaria. Muito bom, muito bom. O que levou o irmão a ter tanto tempo de Monte Castelo? E o que a Monte Castelo significou e significa hoje para o irmão na vida dele? Nós temos uma formação desde pequeno, que nós gostaríamos de aprender aquilo que não sabemos, e a gente continua tentando aprender. Esse continua tentando aprender é basicamente uma forma de dizer por que nós ficamos tanto tempo na ordem. Nós aprendemos muito em maçonaria, e aprendemos justamente aquilo que muitas das vezes lá fora você não tem resposta. Você procura conhecimento, você procura resposta para determinadas situações da vida particular de cada um. Estamos falando desta forma, e muitas das vezes nós não somos esclarecidos. A maçonaria, ela te mostra a verdade. Acima de tudo, ela te mostra a verdade. Ela é um caminho de vida que, se bem trilhado, você alcança êxitos em qualquer empreendimento que você quiser fazer. E até aprendermos essas verdades, entre outras, que é o conteúdo da maçonaria, nós passamos um bom tempo e continuamos nela, porque não gostaríamos de sair. Meu irmão, qual a principal aprendizagem que o irmão teve ao ser venerável mestre da Monte Castelo? São muitos aprendizados, são muitos. A vida ensina muita coisa fora da ordem. É a vida no mundo profano. Dentro da maçonaria, você aprende muitas coisas e justifica-se você aprender tudo que é ensinado em maçonaria, porque são verdades verdadeiras. Ou seja, ela não ensina a você nada que não seja bom para a sua vida, não seja ideal para o seu crescimento como pessoa, como ser humano e principalmente como maçom. O maçom é diferenciado do resto do mundo. O maçom primeiro ele é um escolhido. Ele não se escolhe, ele não se candidata, ele é escolhido, ele é observado, ele é estudado durante um bom tempo, até que seja feito e aceito o convite para que ele entre na ordem e nela permaneça. Porque não basta você entrar para a maçonaria.
é importante que você permaneça nela, ou seja, aprenda e se dedique às coisas que lhe são ensinadas dentro de uma legislação própria, que é a legislação maçônica, e dentro da vivência que você aprende nos costumes diários da ordem, os procedimentos diários da ordem. Para o irmão, o que o inesquecível Osias queria afirmar ao fazer a analogia de que a Monte Castelo era como a Rebeca, desejada por tantos. O irmão Osias era um ícone da maçonaria e uma peça humana muito bacana, muito dedicada e muito especial para todos nós. Nós iríamos ficar aqui falando muito tempo a respeito da pessoa dele dentro da ordem e não ia dar tempo de falar tudo. A bem da verdade, ele foi o mestre de todos nós. Osias ensinou, desde que ele entrou para a ordem, a muitos irmãos que até já se foram para o Oriente Eterno. Mas a grande maioria que ficou e ainda está presente, sabe perfeitamente que os ensinamentos do irmão Osias são belíssimos, são raríssimos, que a experiência de vida dele permitiu que ele vivesse, e ele, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, ele passava para nós. Mas ele sabia exatamente o momento de passar aquela sabedoria para nós. A grande verdade do irmão Osias é que ele sabia para ensinar para quem não sabia, para nós. Vamos lá. Qual mensagem o irmão gostaria de deixar aos irmãos mais novos da Monte Castelo e qual a expectativa que o irmão tem para Monte Castelo com 100 anos? Muito boa pergunta. A mensagem que nós temos prazer enorme em passar para os irmãos mais novos é que nunca desistam, nunca desistam, sejam perseverantes, aprendam aquilo que seus ouvidos ainda não ouviram e, com o passar do tempo, falem aquilo que suas bocas não conseguiram falar, ou seja, as verdades da vida, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós viemos parar dentro da maçonaria e o que é que o mundo espera de nós, o que é que a maçonaria espera de nós, o que é que o Brasil espera de nós, homens que estamos aqui para poder servir. E o que o irmão acha, como seria a Monte Castelo daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos... a loja com 100 anos, hoje a gente está com 52, né? 52. É uma visão que eu ainda não consegui vislumbrar, mas com a caminhada da loja Monte Castelo, dentro dos ensinamentos que nós tivemos, temos e ainda teremos ao longo da nossa vida, nós só temos a dizer que a grande certeza é que a Monte Castelo seja uma loja reconhecida mundialmente. Porque
No Rio de Janeiro, nos estados que compõem a federação, a grande maioria deles, já somos conhecidos como Monte Castelo. Isso é uma alegria muito grande de nós que somos irmãos há mais de algum tempo, porque aqui nós aprendemos a ser gente, aprendemos a viver em ordem, em paz com todos os irmãos. Este é um dos grandes, digamos que seja o maior desejo da ordem maçônica, é que nós vivamos em paz, nós tenhamos claridade para poder enxergar as coisas da vida e poder viver calmamente entre irmãos que nós somos. Costumamos chamar alguns amigos de irmãos, eu mesmo tenho o hábito de chamar alguns amigos de irmãos, que não são irmãos de loja, mas é um respeito que eu tenho pelo ser humano na medida que a gente se conhece, que a gente respeita a pessoa, respeitamos o modo de agir, respeitamos a vivência da pessoa e agradecemos por ela ser nossa conhecida. O tratamento de irmandade, para mim, é um tratamento de superioridade. A gente chama o irmão de irmão porque nós gostamos muito dele, nós reconhecemos as qualidades boas que o irmão tem e gostaríamos, inclusive, ele um dia viesse participar da nossa ordem, que é o que nós fazemos na medida do possível, sempre que pudermos virmos às lojas, às nossas reuniões e participarmos diretamente com os nossos queridos e amados irmãos. Meu irmão Castelar, o irmão quer deixar mais alguma mensagem? Falar aqui para os irmãos da loja? Como já dissemos anteriormente, nunca é demais a gente lembrar que a nossa mensagem é simples. Sejam persistentes, nunca desistam da luta, ajudem na medida do possível aquele que mais necessita, que é um dever maçônico, e frequentem as sessões da loja. O irmão, com o passar do tempo, ele vai sentir a falta que faz quando você não está frequente à loja, quando você não vem às sessões da loja. Quando o irmão sentir essa ausência, ele está pronto como maçom. Ele está apto a ajudar qualquer pessoa que tenha necessidade do seu auxílio em qualquer instância que seja da vida. Sejam persistentes. Sigam a maçonaria.